E assim, com a mensagem do excelentíssimo senhor Nelson Antônio Paim, encerramos nesse instante a solenidade de abertura de entrega do Plano Municipal de Turismo Sustentável de Poxoréu. E ao encerrar esta, desfazemos a mesa dos trabalhos, convidando as autoridades a ocuparem os seus lugares para participarem da apresentação do Plano Municipal de Turismo, a ser proferida pelo professor doutor Júlio Correia Rezende Dias Duarte, coordenador do projeto de extensão. Com a palavra, o professor doutor Júlio Correia Rezende Dias Duarte, coordenador do projeto de extensão do Plano Municipal de Turismo Sustentável de Poxoréu. Som. Muito bem. Muito boa noite mais uma vez. Eu peço agora ouvidinhos atentos para que a gente comece e continue, na verdade, um processo de diálogo que a gente vem construindo há 2 anos. Então, vocês estão ouvindo a minha voz, mas através da minha voz tem 36 técnicos que trabalharam diretamente. 10 professores, 16 estudantes, vários servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que passaram e ainda estão presentes, todos eles foram muito importantes, os nossos gestores e os gestores da Prefeitura também. Mas não somos só 36, somos mais ou menos 360 que estamos falando através desse microfone, porque a cada visita, a cada comunidade, a cada encontro, a cada entrevista, a gente conseguia aprender um pouco e ensinar um pouquinho. Então, através desse microfone, tem 360 vozes. Possivelmente, quem sabe, seja um plano que seja a voz de 15.912 poxorenses. Foi feito com muito carinho, com muito trabalho. É uma parceria poder público. Eu sou agente público, eu sou servidor público, não ganhamos a mais por isso, né? Já é a nossa missão, a gente ganha bem para trabalhar e é missão nossa entregar esse, como disse nosso querido diretor Cristóvão, de romper as barreiras da instituição, ir ao mundo para aprender com o mundo, ensinar um pouquinho e contribuir com a transformação das sociedades. Então, através desse microfone, falam, no mínimo, 360 pessoas. Tá? Vou fazer uma apresentação, peço a atenção para a gente aprofundar os diálogos em direção a esse futuro que queremos. Muito bem. O objetivo, então, foi formular políticas públicas para os próximos 4 anos, 8 anos e 12. Planejamento é, estou aqui, onde queremos chegar? Define um ponto de chegada e aí a gente define vários caminhos. Então, nossa equipe desenhou 65 ações descritas detalhadamente para a gente chegar nesses 12 anos do jeito que o nosso coletivo, todos que participaram, comunidades, cidades, servidores, professores, estudantes, do jeito que a gente sonhou, com o objetivo de fazer florescer ainda mais essa cidade que é tão linda, esse município que é tão lindo, que tem tanta beleza natural e que, principalmente, a sua cultura aflora em todos os lados, em todas as direções. Nós estamos entregando hoje ao município, são 4 produtos, na verdade. O primeiro deles, ali em cima, é um produto que é público, são 40 páginas, é o plano executivo, e esse plano deve chegar a todas as empresas, a todos os hotéis, aos donos de atrativos, a toda a população, para que a população compreenda esse norte comum. O plano de baixo, que é a versão completa, tem quase 1000 páginas. Nós fizemos um diagnóstico muito cuidadoso de cada um dos atrativos, verificando cada um dos elementos, sempre com múltiplos olhares, para dizer como está, o que pode ser melhorado e pensar os caminhos. Então, esse plano de 1000 páginas, ele é confidencial, porque ele tem questões estratégicas para o município
E ele tem análises, por exemplo, de empresas. A gente foi em cada um dos hotéis, em cada um dos restaurantes, todos. Cada um dessas empresas, a gente tem um diagnóstico com uma boa profundidade. Então, esse é um plano confidencial e que pertence à Secretaria Municipal de Turismo, e ela não pode expor uma empresa nem parte da estratégia do município. Este é um pouco do caminho que sonhamos, eu vou descrevê-lo aqui para vocês. Essa é um pouco da equipe, já disse, 10 professores, 16 estudantes, 10 servidores, comunidades, apoiadores, e é importante deixar claro, transparente, de que é uma cooperação entre instituição pública e instituição pública. Então, aqui só tem ganha-ganha. Só tem o objetivo de poder transformar um pouquinho a cidade, o país que estamos, para que ele seja um pouco mais justo, ofereça mais vida digna às pessoas, as pessoas possam ser mais saudáveis, felizes, etc. Muito bem. E neste momento, eu não tenho condição de deixar passar, já fico emocionado, o nosso amigo, que se tornou amigo tão rápido, com um sorriso enorme, competente, dedicado, atencioso, trabalhador incansável, que nos acolheu dentro da casa dele, sem nos conhecer, nosso ex-aluno e vice-prefeito Marlon. Esse plano Pochorel também se chama Plano Marlon. Esse plano Pochorel também se chama Plano Marlon. Isso é muito importante. E eu gostaria de pedir aos nossos feiticeiros das melodias e das harmonias que fizessem um som para a gente. Eu vou pedir 1 minuto de silêncio. Cada um dentro de vocês, com a crença que tiverem, que mandem uma energia, uma oração, uma reza. 1 minutinho de silêncio dentro do coração de vocês. Ele vai receber lá onde estiver toda essa luz. 1 minutinho de silêncio. Marlon, que você receba, onde estiver, todo o amor que está saindo dessa sala aqui hoje, e que esse plano, o plano Marlon, seja uma forma de imortalizá-lo em Pochorel. O curso de bacharelado em turismo do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, dedica o Plano Municipal de Turismo Sustentável de Pochorel 2021-2032 ao imprescindível amigo e companheiro de luta, senhor Marlon César Silva de Moraes. Sem sua iniciativa, apoio e dedicação ao projeto, não teríamos concluído com tanto êxito este documento. Este documento de inventariação, diagnóstico e ações voltadas às políticas públicas do turismo para o município. Marlon sempre amou Pochorel e, como bom filho que era, acreditava em todas as possibilidades para o desenvolvimento social, cultural e econômico da cidade. Ele compreendia que o turismo poderia ser o caminho para melhorar a distribuição de renda e diminuir a desigualdade social do município.
além de proporcionar qualidade de vida para a população local. Tal entendimento provinha do fato de ser uma pessoa sempre preocupada em ajudar o próximo e por ser um gestor totalmente dedicado aos interesses da sua população. Em uma entrevista realizada em 2019, Marlon relatou: temos esperança que através dos atrativos de Poxoréu e a economia gire em torno do turismo. Com o fim do extrativismo do diamante, a cidade ficou sem identidade e anseia novamente por visibilidade. A região tem belos e grandiosos lugares a serem explorados pelas pessoas, mas com o devido cuidado e responsabilidade. Com esse olhar e pensamento diferenciado, colocando sempre à frente a comunidade em primeiro lugar, Marlon buscou parcerias que para esse desenvolvimento sustentável no município fosse possível. Por isso, seu legado e apoio e amor pela cidade de Poxoréu ficará sempre eternizado em nossa memória. Para finalizar, há aqueles que lutam um dia e por isso são bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam por anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis, os que lutam. Muito obrigado, Marlon. Ana, deixamos o nosso abraço, que você receba toda a amorosidade que puder para essa continuidade de caminhada e que a gente leve esse sorriso nos olhos, os olhos apertadinhos, sorrindo, que era pura amorosidade, pura abertura, puro acolhimento. Marlon, muito obrigado por tudo. Ana, muito obrigado por tudo. Como o Diego colocou para a gente, turismo é muito complexo. Turismo não existe dentro de muros, dentro de uma empresa só. O turista fica dentro do hotel e ali ele precisa ter uma experiência legal, com flores no quarto, com uma pintura bonita na parede, um bom banho, uma boa cama, mas ele sai, aí ele anda pela calçada pública, ele vai na pracinha, compra um pão com manteiga na padaria, compra um picolé, depois ele vai a um atrativo, anda pelas estradas. Então, o turismo é um aglomerado de serviços e produtos super complexos. E, por isso, não adianta esperar só o poder público faça, o poder público tem uma função muito importante. Também não é uma questão de só o empresariado puxar o barco e nem a comunidade. O turismo é complexo ao ponto de a gente precisar de um trabalho muito intenso desses três grandes atores. E por isso o Diego trouxe a palavra CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que precisa ser fortalecido, que é a voz coletiva deste plano. Então, o turismo é complexo e difícil de realizar. Então, eu poderia dizer a vocês aqui, é lindo, só falta divulgar. É lindo, só falta divulgar. Mas não é verdade. Essa é uma frase muito disseminada por políticos na década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2020. Mas não, falta muito trabalho. O que começa hoje é muito trabalho pela frente. Nós não viemos trazer promessas. Nós não temos promessas. Nós temos possíveis caminhos e muito trabalho do poder público, das comunidades e do empresariado. Muito trabalho pela frente. Para quem turismo? Para quem? Precisamos oferecer experiências turísticas que transformem a vida do turista.
que ele vai tomar banho na cachoeira, depois ele vai andar em cima da árvore de arvorismo, depois ele volta para cá e tem uma recital de poesia na praça. Turismo precisa ser para turistas, mas não é o elemento principal. Ele precisa ser bom, antes de tudo, para a comunidade. E esse é um alerta que eu deixo a partir de hoje. Poxoréu tem a oportunidade de desenvolver de dentro para fora. Na medida que começar a aumentar o fluxo de turismo e começar gente de fora a crescer o olho para fazer a pousada charmosinha, para fazer o espetinho charmosinho, a comunidade tem que fazer antes. Ela tem que estar no comando. Então, não tem milagre de amanhã ter muitos turistas, é um aumento gradual e saudável, e ao mesmo tempo a comunidade tem que se mexer muito em direção a esse projeto comum. E ela, o jovem que está ali no ensino médio, acreditar que ali na frente ele pode ter uma farmácia bonita, turística, ou uma padaria turística, ou baguncinha, e por aí vai. 80% das empresas do turismo são pequenas e são de meios de alimentação. O turismo divide muito a renda, tem o efeito multiplicador muito grande. Mas, se for o bar com mesa da escola, adoro, nada contra. Mas o turista vai escolher o charmosinho da esquina, que está com a iluminação pensada de baixo para cima, que está com uma fachada mais caprichada. Então, antes de que pessoas, investidores de fora, que são bem-vindos, a comunidade precisa tomar conta e ser o elemento principal do turismo. Então, o turismo é para turistas, mas antes de tudo, o turismo deve ser em função da comunidade. Então, quais são as responsabilidades? O poder público tem, a comunidade tem, as empresas têm. Não adianta pedir para o poder público ir dentro lá da sua fazenda e fazer uma estrada lá dentro. O poder público ele tem que cuidar da infraestrutura urbana, dos projetos, sinalização, qualificação, de, junto com a Câmara, propor leis, ordenar o território, para que não seja bagunça, né? Para que não façam prédios enormes, de repente tampa o morro da mesa. Então tem que ter regra, e o poder público tem uma função muito importante. A comunidade tem que se fortalecer a partir do turismo. O turismo tem que ser em função da comunidade. Então, cultura e turismo não estão um em oposição ao outro. Cultura, ela pode ser muito mais forte a partir do turismo. Nós propomos o slogan Poxoréu, natureza vibrante, cultura pulsante. Eu vou falar mais da cultura do que da natureza hoje, porque a cultura nos apaixonou profundamente. Esses feiticeiros das harmonias e das melodias, quando você olha para eles tocando para o braço, você fica maravilhado. Fecha o olho e vai ouvir artistas como estes. Fecha o olho e vai ouvir as poesias, os livros escritos, os livros de história, as machetarias, as pinturas. Então, se o turista vem e ele diz para a população sempre: que morro lindo, que poesia linda, que comida gostosa, o turismo precisa existir para a cultura e não o contrário. Vamos pegar indígenas para dançar no hall do hotel. Entendem essa relação? O turismo deve ser ferramenta para a comunidade, para a cultura e para preservar o meio ambiente. E as empresas precisam se movimentar muito em direção a experiências cuidadosas, hospitaleiras, experiências carinhosas com os turistas, no sentido de que ele se hospeda uma vez e você descobre a flor que ele mais gosta. Quando ele faz a agenda, a próxima visita, está lá a flor no quarto dele. Esse tipo de hospitalidade que precisamos. E é um super desafio. Bom, então o turismo deve existir na nossa compreensão para o bem viver das pessoas. Não é uma indústria, nós nem chamamos turismo de indústria. É um fenômeno cultural, a gente aprende muito com pessoas de outra região. É um fenômeno ambiental, porque o turista pode deixar os danos na cachoeira, mas se bem feito, ele deixa a cachoeira mais bonita, porque um restaurante no centro de Cuiabá, na prainha, a Maria Isabel deliciosa, vai custar R$15. O restaurante no pé de um rio lindo como esse, olhando o morro da mesa,
pode custar R$80 o mesmo Maria Isabel. O mesmo. Então, o turismo, ele tem essa potência de, com a cultura bonita, forte, pulsante, com a natureza vibrante, a comunidade ganhar como um todo e o turista sair satisfeito e voltar. Então, esse não precisa ler, está muito pequenininho, mas a gente fez isso é todo o ambiente de Poxoréu, com o poder público, a área da cultura, a área do meio ambiente, as empresas. Tudo isso faz parte do turismo. Não é uma cabeça que vai arrastar as outras, não. Turismo é esse movimento ao longo dos próximos anos que vai ser difícil de fazer. Porque o empresário vai chegar um momento e ele vai falar, eu vou fazer um investimento agora, esperando um fluxo tal, ou vou fazer daqui a pouco. Então, decisões muito difíceis vão vir e a cidade vai ter que ter coragem de se movimentar em direção a esse objetivo comum. Nós fizemos todo um diagnóstico. Diagnóstico é conhecer profundamente, com a metodologia do Ministério do Turismo, acrescentamos algo mais a essa metodologia, algo do nosso trabalho. É como se você vai ao médico e está com uma dor, e aí ele te pede exames. Esse é o chamado inventário, ele vai ver o exame. Depois de ver o exame, ele vai dizer o que é que precisa ser feito para ser curado aquela dor. Ele vai falar, faça exercícios, coma bem, toma tal remédio. Esse é o diagnóstico. Então, a gente foi em todas as empresas da cidade. Todas. Todos os hotéis, todos os restaurantes. 23 atrativos. Tem muito mais. Tem muito mais. Poxoréu, o território de Poxoréu é quase 1/3 da Bélgica. Do país Bélgica. O que tem de inscrição rupestre aqui é impressionante, patrimônio de milhares de anos. O acervo do museu que vai ser criado com as pedras, com os fósseis, é rico demais, é rico demais. Então, nós fizemos todo um diagnóstico econômico, social, ambiental. Nessa etapa, entrevistamos quase todos os secretários municipais. Depois nós passamos por um diagnóstico de infraestrutura turística, todos os hotéis, todos os meios de alimentação, todas as pessoas ligadas a eventos, praticamente todos os comércios da mancha urbana e a maior parte dos serviços. Hoje temos aqui 238 leitos oficiais, 92 unidades habitacionais, quartos de hotéis. Temos a possibilidade de trabalhar com aluguel de casas, pelo Airbnb, de outras formas. Mas nós temos os desafios aqui, nesse caso, de oferecer experiências de qualidade. Experiência é diferente de produto e serviço. Uma cachoeira, só a cachoeira, a entrada é R$5. Uma cachoeira com uma trilha bonitinha, com placas, com poetas de Poxoréu na trilha, dizendo para a criança, fecha os olhinhos, ouça o som. Numa distância exata da cachoeira, que ele não está ouvindo a cachoeira, mas se ele silenciar 1 minuto, ele vai ouvir a cachoeira. E na hora que ele ouve, você vai ver a criança fazendo assim. Ó. Então, experiência é muito mais que produto e serviço. Isso é um desafio conquistado ao longo dos anos, né? Muito bem, nós fizemos todo um inventário a partir da metodologia do Ministério do Turismo. Cada atrativo turístico, a gente avalia a atratividade, a representatividade, o quão único é aquele atrativo, natural, cultural, etc. O grau de uso atual, o apoio local e comunitário, a conservação da paisagem, infraestrutura e o acesso. A gente dá uma nota e a gente justifica essa nota tecnicamente. E aí, o que acontece? Cachoeira tal, nota 13, cachoeira tal, nota 18, e a gente faz uma hierarquização. Por quê? Na hora de fazer aquele projeto de sinalização turística, de repente a gente descobre que a gente tem dinheiro para 10. Está fácil de descobrir quais são os 10 principais. E não ter aquele puxa-estica de orçamento, a minha fazenda tem que entrar, porque aqui tem um trabalho técnico cuidadoso e de múltiplos olhares. De múltiplos olhares.
Tem, no mínimo, 36 olhares em cada uma dessas opiniões. Então, do ponto de vista natural, é muito visível por tudo a beleza que é isso aqui. A paisagem cênica, os morros, as mesas, as cachoeiras, tudo é lindo demais. Então aqui, por exemplo, está muito pequenininho, mas aqui tem os 5 primeiros, tá? Com as notas, e no plano que é confidencial, que pertence à secretaria, tem o porquê de cada uma das notas e como melhorar. O nosso algo a mais nesse plano, que é da nossa equipe, tem o como melhorar. Se o centro histórico está aqui, na avaliação, se ele melhorar, ele pode chegar aqui. Então, tem caminhos para cada um dos atrativos, para cada um dos estabelecimentos. A gente fez uma espécie de pré-consultoria, mesmo o nosso trabalho sendo para o poder público. Tá? Mas é um documento confidencial e o Contur tem que avaliar como é que vai conversar com cada um desses elementos para fazê-los compreender o caminho que eles podem seguir. Na cultura chegou o choque. A gente tomou um soco na nuca quando a gente começou a conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas, ouvir as músicas, descobrir a quantidade de livro, a quantidade de foto, a quantidade de artista. O Marlon dizia, a gente passa em todos os concursos da região. Poxoréu tem uma água que todo mundo, ou muita gente aqui é muito inteligente. Ô terra de gente competente, com sensibilidade, com inúmeros artistas. E o que a gente descobriu? Falaria nisso mais adiante, mas já falo agora. A gente descobriu que são 100 cachoeiras, lindíssimas, mas Chapada tem 100 cachoeiras muito lindíssimas. Serra de São Vicente tem 100 cachoeiras muito lindíssimas. E assim por diante. Então, é como se Poxoréu, se fosse vender cachoeiras, é como se Poxoréu fosse uma pizzaria, querendo abrir uma pizzaria numa rua que tem 5 pizzarias. Só que, de repente, a gente encontra a cultura, que é muito diferente de todos os outros lugares, incluindo o centro histórico. Então, o que a gente viu de vocação turística é um híbrido, um café com leite, uma mescla entre cultura e turismo. Perdão, cultura e natureza. Sempre conectados, porque a cultura, o centro histórico, eles são diferentes demais do resto. E isso faz Poxoréu, numa rua de pizzarias, abrir uma pizzaria com churrascaria, abrir um negócio mais completo, né? Bom, aqui também tem a hierarquização, são 20 e poucos, né, questões culturais. Agora, se a cultura é pulsante, a gente precisa, ao longo dos anos, fazê-la pulsar para o turista. O que é fazê-la pulsar? Recital de poesia na praça, eventos orgânicos, que a música invada a cidade. Tem uma cidade, não falaria isso, mas tem uma cidade no Rio de Janeiro chamada Conservatória. De repente descobriram que lá era a cidade das serestas. Fizeram um planejamento como esse e falaram, nós vamos receber só terceira idade para ouvir seresta, vai ter nome de seresteiro em cada casinha. E o que é bom? O que eles conseguiram? É a capital da seresta brasileira, a uma certa distância do Rio, de São Paulo. Todo final de semana, velhinhos, simpáticos, silenciosos, com o bolso cheio de dinheiro e emocionados com a música. E a música da cidade fez assim, vup. Então, a cultura aqui é semelhante. Você tem uma diversidade enorme. Você tem um reconhecimento comunitário enorme. E você tem organizações fortes, construções históricas suas, que não é comum em outras cidades ter organizações tão fortes quanto vocês têm na cultura. Por outro lado, você tem desafios como o centro histórico, revitalizá-lo ao longo dos anos, que não é fácil. Basicamente, não há um centro histórico em Mato Grosso revitalizado. Se a cidade é o nosso corpo ampliado, a cidade sou eu, um pouquinho maior, a gente está tratando muito mal os nossos corpos. Cuiabá, com o seu centro histórico, Cáceres.
E Poxoréu tem esse centro histórico que é incrível, porque ele tem uma peculiaridade arquitetônica, ele é cercado pelo Morro da Mesa, geograficamente. Geralmente o centro histórico é no miolo, com a cidade no entorno. Aqui ele é todo cercado por mato. E basicamente ele se conecta ao resto da cidade por essa rua. Então ele tem uma característica muito especial. Vou falar mais do centro histórico daqui a pouco. Muito bem. Esse é um pouco do diagnóstico e é fundamental conhecer profundamente quais experiências Poxoréu oferece aos turistas e como melhorá-las. Nós gastamos por volta de 8 meses para fazer esse diagnóstico. Planejamos 10 visitas, fizemos 6 até a Covid, né? Mas conseguimos inventariar, sem dúvida nenhuma, o mais importante, e é claro que a equipe da secretaria está pronta para continuar a inventariação, para continuar conhecendo cada vez mais esse território, que é 1/3 da Bélgica. E aí nós chegamos ao marketing, vocação turística, e aí nós fizemos uma pesquisa comandada pelo professor Arthur, que é de marketing. A gente é uma equipe de 7 turismólogos, 3 de nós trabalhamos com políticas públicas, tem especialista em política pública, nessa área, um outro professor, José Vinícius, professor Arthur, de marketing, professor Breno, de economia. E aí, o que nós compreendemos? O professor Arthur fez quase 500 entrevistas, entendendo para onde viaja, quanto que gasta, o que faz quando viaja, e essa é uma informação muito relevante para as empresas aqui. Ela precisa conhecer quem vem, o que quer fazer aqui, qual que é o interesse. Então, os roteiros turísticos propostos foram testados. Você faria esse roteiro, um híbrido de igreja e cachoeira, um híbrido de raizinha com experiência de mineração? E aí eles foram testados, é uma pesquisa muito bem feita, e a gente precisa compreender o seguinte, pessoal. Não tem mágica. Não tem mágica que faça daqui 2 anos ter turista nacional, né? Tem muito trabalho. Nós temos que, num primeiro momento, mirar os nossos municípios vizinhos. 80% do dinheiro no mundo todo é o turismo de final de semana. Quando a pessoa termina o trabalho sexta, exausta, ela não viaja 200 quilômetros para um lugar que ela não conhece. No máximo 100 e poucos, se a estrada for boa. Então, 80% do dinheiro do turismo no mundo fica nos finais de semana, ou seja, no entorno das cidades que mandam turistas. Então, sem dúvida, que é dentro do polo, são os nossos vizinhos que, num primeiro momento, precisam vir, ficar na cidade, se apaixonar com a cidade, gastar na cidade, circular. Num segundo momento, a gente pode pensar e deve caminhar para brigar pela região metropolitana de Cuiabá, quase 1 milhão de habitantes. Mas você tem que pensar que na cabeça da pessoa que está lá, primeiro ela vai para Chapada, depois ela vai em Barão do Melgaço, depois ela vai em Jaciara, aí por causa da distância. Mas, como cada um desses destinos tem os seus trabalhos, mas dão uma patinadazinha em termos de norte, em termos de planejamento, corre o risco da Chapada daqui 10 anos estar muito semelhante, porque ela ainda não consegue ter, vamos todos naquela direção. Quando a gente constrói um norte coletivo, a empresa, o taxista entendendo para onde queremos ir, o restaurante, o bar e o dono da cachoeira, a gente consegue realmente chegar, de novo o caso da Alice. A gente precisa saber onde queremos chegar para a gente construir o caminho até lá. E quem sabe, daqui uns anos, sem falsas promessas, a gente ter o cara de São Paulo, que um ano ele foi em Brotas, que é a capital estadual do ecoturismo lá, no outro ano ele foi no Parque Itatiaia, lá no Rio de Janeiro, no outro ano ele foi na Chapada Diamantina, e ele fala, Poxoréu, que ele ande 1.000 e poucos quilômetros, porque aqui é diferente, porque aqui tem experiências diferentes, bem estruturadas. Esse também não precisa ler, esse documento é público e ele deve estar disponível para todos. Ele é chamado Mapa Estratégico do Turismo, ele contém o resumo. Então, em termos de
slogan, nós propomos esse híbrido, esse café com leite, essa mescla de natureza vibrante e cultura pulsante. Como missão da cidade, isso aqui é muito importante, porque você tem metade da missão focado em turista e metade na cidade. Então, proporcionar experiências turísticas apaixonantes, integrando a natureza vibrante, a cultura pulsante e a história singular de Poxoréu. Segunda parte, para a cidade, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico, a justiça social e o equilíbrio ambiental. Então, não é só para turista, é para turista e comunidade, principalmente que a comunidade se fortaleça. E visão, quem sabe, em 2032, daqui 12 anos, a partir de muito trabalho, sem mágica, sem falsa promessa, Poxoréu consiga rumar nessa direção de oferecer essas experiências. Com valores da comunidade, a visão global, compreendendo a riqueza do município como todo, a questão da sustentabilidade muito importante e a inovação constante. Muitos disseram para a gente duas coisas quando a gente percorreu o município. Primeiro, que saudade do garimpo. Nós ouvimos isso de dono de hotel, e eu compreendo isso. E a segunda coisa que nós ouvimos é, que sorte dos vizinhos, que é plano, né? Eles estão milionários agora pela agricultura, e o nosso relevo é todo acidentado. Essa palavra da geografia é até engraçada, né? Acidentado. Foi esse relevo que deixou o cerrado um dos cerrados mais bonitos que eu já vi na vida aqui. Foi este relevo que não permitiu a agricultura mecanizada, que tem as suas qualidades, mas que, por outro lado, agora vocês têm rios incríveis, morros incríveis, animais incríveis, e que pode ser transformado agora em experiências. Então, qual é a vocação turística na opinião dessas 36/360 pessoas? Que é uma mistura entre uma natureza vibrante e a cultura pulsante. O turismo deve existir em função da cultura, em função da preservação ambiental, e não o contrário, em função da geração de emprego e renda e da inclusão social. Beleza, falar isso aqui é bonito e fácil, né? Não é tão simples assim conseguir isso. No país que estamos, de muita vulnerabilidade, pessoas que sofrem, pessoas que ainda estão lutando para ser bem atendido lá no pronto-socorro da periferia da grande cidade, mas é perfeitamente possível se a gestão pública for sensível a essas questões, as comunidades forem sensíveis, um turismo que sirva às pessoas da cidade, por elas, comandado por elas, né? Há casos em Mato Grosso que o lugar virou turístico de uma hora para outra, a comunidade não foi preparada, chegou o asfalto, virou turístico, e o pessoal de fora fez assim: opa, eu já sei fazer pousada charmosa, opa, eu já sei fazer trilha de madeira com placa interpretativa, opa, eu já sei fazer pizzaria gourmet à noite. E a população ficou assim: nossa senhora, eu não sei abrir nem um baguncinha. E aí o Conselho de Turismo é dominado pelos empresários. Essa é a história mais comum no turismo brasileiro. É a história que buscamos não construir aqui, coletivamente. Muito bem. Natureza. Aqui são fotos de outros países. Um barco a 1000 por hora numa corredeira, um bungee jump das alturas, um restaurante na árvore, uma trilha de bicicleta, arvorismo, cavalgada, bondinho. Não estou querendo isso para Poxoréu, mas o que eu quero dizer é que só cachoeira é uma entrada de R$5, zero de gasto na cidade, a coxinha mal frita na porta da cachoeira e lixo. Se o cara da cachoeira faz uma trilha bem interpretada, faz um mirantezinho, faz um arvorismozinho, aí ele já aporta R$200 dia, R$300 dia. E isso precisa estar intimamente conectado à cidade. O turista não pode vir na cachoeira e dormir na cidade vizinha. Um dos maiores desafios que temos nesses próximos meses
É fazer ele ficar aqui à noite e falar, olha quão é agradável esse centro histórico. Com essa iluminação, o turista da grande cidade, ele está exausto de publicidade, exausto com a agenda que engole ele, com fila de banco, com trânsito, com pegar menino na escola. Quando ele chega numa cidade interior, que o menino dele corre pela praça, que ele não fica com medo do carro atropelar, que a luz é amarelada, que não tem publicidade, a pessoa da capital faz assim, ó. E ele passa um final de semana que parece 2 dias, parecem 10. Então, turismo é saúde, turismo é experiência, turismo é o bucólico, é a comunidade, né? Só que não dá para fazer sem qualidade e inovação. Qualidade significa paisagem preservada, segurança, fundamental, e não dá para fazer sem experiências turísticas. Experiências turísticas, como, por exemplo, pegar, eu não me lembro o nome direito, é bateia do minério, e a peneira, e fazer a experiência junto ali. Né? Fazer a experiência junto com o turista. Ele vai lhe pagar R$100 dia para fazer essa experiência, vir 2 garimpeiros, contar a história, e nós fizemos isso, e ficamos lá disputando quem que era o melhor na peneira, todo mundo conseguindo nada, mas a gente se divertiu e turista gosta disso. Né? Ou seja, é lindo esses morros, mas não só falta divulgar, não. Falta muito trabalho. É muito trabalho. É uma busca constante por inovação. E aqui é o elemento principal. Nós não vamos entrar oferecendo uma pizzaria, como os vizinhos. Nós vamos entrar oferecendo um híbrido de cultura e turismo, e a cultura é o elemento, mas não tenho dúvida que é o elemento principal. Eu vou propor o seguinte exercício a vocês. Imagina que somem todas as cachoeiras, mas o centro histórico está cuidadinho, passeios públicos bonitos, vou sonhar alto, a iluminação que está aqui de fio, faz igual às cidades históricas, bota ela debaixo do passeio. A praça bonita, ruas para pedestres, os bares que estão lá longe abrem o café charmoso aqui, e aí poetas na praça, as crianças pelo concurso de desenhar o centro histórico, crianças das escolas fazendo cinema ambiental, músicos, o Festival de Viola, que é uma coisa maravilhosa que vocês têm, é único no Brasil, ele pode continuar no formato, mas ele deve ser mais orgânico também, na nossa compreensão, de ter os músicos tocando pela cidade, em que os turistas estão mais perto. Não é aquela coisa do palco enorme lá longe. É que o turista está aqui se emocionado com uma coisa como essa, e o filho dele está brincando ali atrás na pracinha. Então, não há dúvida que o centro histórico e a cultura é o elemento principal da cidade. É o elemento que mais brilha. No entanto, para ela pulsar aos olhos do turista, também tem muito trabalho. Porque o poeta tem que ir para a rua, com apoio, né? O cineasta tem que ir para a rua, o escritor tem que ir para a rua, com apoio, com organização. Esse é uma forma que acreditamos que Poxoréu vai ser muito diferente dos vizinhos, que vai tirar a pessoa e fazê-la andar 270 quilômetros para um final de semana. Agora, nós vamos conseguir? Eu acho que é muito difícil, porque nós não temos um caso no Estado que a gente fala assim, que centro histórico. No Brasil, nós temos muitos casos de casarões abandonados na década de 60, 70, de repente chega a Unesco e fala patrimônio mundial. Teve toda uma candidatura, etc. Patrimônio mundial. Aí começa a chegar turista e uma Ouro Preto da vida caindo aos pedaços. De repente o turista fala, que coisa linda, que escultura essa cidade, meia montanhas, todas essas igrejas. E aí as pessoas da cidade que queriam ver os prédios caindo, porque ela queria janela de Sazazaki, casinha quadrada, lá longe do centro histórico, porque ela quer a visão do progresso, essa visão do McDonald's, viaduto, shopping center, que todos têm direito de sonhar com isso, não tem problema nenhum, mas inverter essa compreensão de todo um coletivo pode gastar alguns anos de muito trabalho, para um dia a pessoa falar assim, meu sonho é morar no centro histórico.
E hoje, nessas cidades históricas famosas do Brasil, os casarões valem pequenas fortunas, né? Porque ali é história viva. Se você anda na rua de bicicleta, no paralelepípedo, depois a pessoa leva aquilo ali para sempre. E a missa está sendo rezada lá no alto-falante, como é em algumas cidades históricas. Então, aquilo é experiência, aquilo transforma, né? Então, esse é um super desafio. Não cabe a turismólogo fazer isso sozinho, nem liderar. Mas nós estamos levantando a bola. Cidade, vamos debater o centro histórico de forma séria, com projetos, unindo empresariado, comunidade e poder público. Vamos debater o centro histórico. E, de repente, 10, 15 anos, vai que a gente consegue. Porque é muito bonito e muito especial, na nossa opinião. E aí, eu não vou detalhar, mas nós escrevemos. O diagnóstico tem quase 500 páginas, detalhado de cada empresa, cada atrativo. E o plano de ação tem 65 ações, em mais 300 e poucas páginas. Cada ação tem um detalhamento de 5 a 10 páginas, em 7 áreas. Então, uma área, planejamento e gestão pública, outra área, centro histórico, outra área, infraestrutura, outra área, marketing, outra área, qualificação e sensibilização, vou ficar nesse ponto agora, outra área, apoio a eventos, outra área, relações com a comunidade. 65 ações. Tá? Todas vão ser feitas? Provável que não. Todas estão corretas? Provável que não, mas tem apontamentos, tem um detalhamento ali que a cidade, o Contur, o Conselho Municipal, a comunidade pode debater e dizer, 2021, vamos fazer essas 12 ou essas 15. Né? Falando sobre a comunidade, se o jovem, às vezes, hoje, quer estudar na capital, e ele, às vezes, não volta para morar, é muito importante a sensibilização dentro das escolas. O jovem que está no ensino médio, às vezes, ali na frente, ele vai ser o dono do baguncinha charmoso, do espetinho charmoso. Então, esse é um processo que eu considero prioritário na cidade. Engajar a cidade num norte comum. Fazer compreender que o turismo pode fazer... E assim, tem países que optaram por grandes hotéis, grandes aeroportos, grandes rodovias. Um hotel tem 100 quartos, mas gera 100 subempregos. Tá bom, tá ruim não, o hotel é maravilhoso. Mas tem países que optaram por pequenos hotéis. E aí cada hotel tem 5 quartos. Ao invés de ter um hotel com 100 quartos, eu tenho 20 pousadas com 5 quartos. É muito diferente o subemprego aqui de limpar banheiros e esse aqui que você é dono da própria pousada, começando pelo seu quarto, pelo charmosinho, pelo café da manhã que toma às vezes junto com a sua família. Cada vez mais turistas não querem ir no museu, ver escrito como é uma cultura, quer dormir na etnia. Ele quer vivenciar, ele quer fazer a farinha junto com as farinheiras, que, aliás, é um ponto alto da cidade também, que é deliciosa e famosa, né? Então, já estou caminhando para o fim. E aí nós desenhamos, mais precisamente, nosso professor Daniel Martins desenhou indicadores para a gente monitorar. Esse é um trabalho dele mesmo, tem o nominho dele ali, o Índice de Desenvolvimento Turístico Local, com 25 indicadores para a gente acompanhar o turismo ao final do primeiro ano, do segundo, do quarto, do oitavo, para dizer empregos gerados, impacto em ICMS, unidade de conservações criadas, manifestações culturais tombadas. Quando vem em Minas Gerais e tomba o pastel de angu, e a outra cidade tomba a música tal, quando você tomba o imaterial também, você diz, isso é importante para a nossa cidade, essa receita de bolo, essa forma de fazer a mandioca, isso é importante. Então, nós temos muito trabalho coletivo pela frente em direção. Então, o índice, a gente precisa trabalhar com ele para saber, estamos no caminho que desejamos? Né? E onde trabalhar. Então, o índice está conectado a cada uma das ações. Você tem 65 ações e a ação 7 está dizendo,
Eu estou ajudando o índice 3 e o índice 9. Então, é um planejamento todo integrado. Tá? Muito bem. É lindo e não é só divulgar. É lindo e falta muito trabalho pela frente. Um trabalho que envolve o poder público, e o poder público aqui é um caso único no Brasil, de antes do turismo gerar os seus conflitos, as suas brigas por território, seus impactos, antes de buscar fazer um planejamento cuidadoso desse, de muitos servidores envolvidos, de muitos secretários, de muita gente, de técnicos, de triplicar a verba da secretaria, de contratar turismólogo, de contratar coordenadores de cultura, de estruturar a secretaria. Então, já começou, já faz tempo. Já começou faz tempo. Né? E essa é uma continuidade a partir desse desafio de executar. A palavra agora é executar coletivamente. Não adianta achar que o poder público vai puxar o carro sozinho, vai ter mágica, e nem que a gente vai delegar aos empresários, faça aí. Não, esse trabalho coletivo. E por isso o CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo, é um dos maiores desafios neste primeiro ano. Que ele seja representativo da população e que ele seja um órgão que tome as decisões coletivas, com múltiplos olhares, para que o plano seja mais do que um plano de gestão, seja um plano de Estado, um plano de município. Né? Esse é o grande desafio do momento, e termino com a frase que eu, como turismólogo, gosto muito, que turismólogo não é o vendedor da indústria. Turismólogo é quem busca compreender esse fenômeno complexo que é o turismo, e a gente compreende que o município ele é bom para o turista quando ele é bom para os moradores. De novo, precisa ser incrível para os turistas, mas precisa ser melhor ainda para a população. Então, não temos promessa, falsas promessas, não temos fórmula mágica, não é só divulgar, falta muito trabalho, mas, obviamente, tem um potencial gigante, uma beleza incrível e todo um futuro pela frente de muito trabalho, mas que acredito eu que pode ser uma referência realmente no Estado a partir desse trabalho nos próximos anos e décadas. Anos e décadas. Se a gente deu o azar de ser um relevo ondulado, a gente tem a sorte de ter um dos cerrados mais bonitos da Terra. E essa nova realidade pode gerar um ciclo econômico que seja suave, mas que seja distribuidor de renda, que inclua pessoas. Tá bonito no papel, modéstia à parte. Está bonito no papel, mas o papel aceita tudo. O objetivo agora é a gente trabalhar para executar. Muito obrigado. O swing do pagode é o som que a moçada pira quando o ponteio as 10 cordas da mulherada delira. A galera se emociona no bate-pé do Catinha. Modão tem que ter viola e um dueto que decola o sertanejo caipira. Graças a Deus e ao povo que nos aplaude diz: tem gente nova na praça, o trio viola raiz. A escalada da fama não é fácil conseguir.
mesmo com talento e dom, é muito chão pra cair. Tantas pedras no caminho pra nos fazer desistir. Tô fora dessa cambada que só balança a escada pra ver a gente cair. Graças a Deus e ao povo que nos aplaude diz: tem gente nova na praça, o trio viola raiz. Nossa roda tá na vida, os peões e fazendeiros, na vertente dos poetas, no amor dos violeiros. Tá na festa do rodeio, na dança dos catireiros, no coração do caipira, pecado que ninguém tira, no meu sertão brasileiro. Graças a Deus e ao povo. Representando a Câmara de Vereadores, o vereador Edson Tur. O diretor-geral do campus Cuiabá, Coronel Octaíde Jorge da Silva, do Instituto Federal de Mato Grosso, professor mestre Cristóvão Albano da Silva Júnior. Representando o excelentíssimo secretário adjunto de Turismo, o senhor Diego Augusto Orsini Bezerra. O secretário de Turismo e Cultura de Poxoréu, senhor João San Martins Paixão. O coordenador do projeto de extensão, professor doutor Júlio Correia de Rezende Dias Duarte. A senhora coordenadora de estruturação do turismo de Mato Grosso, Aline Fonseca de Campos. Registramos e agradecemos a presença do agente técnico e interlocutor estadual da regionalização do turismo, o senhor Geraldo Lúcio. Saudamos as demais autoridades de forma especial, aos secretários, coordenadores, professores, servidores, estagiários, alunos, imprensa e a comunidade presente. Para dar as boas-vindas, convidamos o senhor João San Martins Paixão, secretário de Turismo e Cultura de Poxoréu. Boa noite, né, pessoal? Em nome do nosso prefeito, Nelson Antônio, quero cumprimentar a todos aqui que compõem a mesa e saudar a todos vocês que estão aqui presentes. É um momento maravilhoso, né? É um momento, assim, muito gratificante. Um momento em que nós vejamos isso como uma conquista de um trabalho, né? Uma conquista de uma luta, porque nessa vida nós não conseguimos fazer nada se não for através de muito empenho e enfrentando barreiras, dificuldades, né? Isso é natural, né, que a vida nos proporciona. E o melhor de tudo, quando nós passamos por todas essas situações, nós possamos dizer bem assim: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu vejo que todas as situações que têm acontecido em Poxoréu
são coisas mágicas vindas de uma situação em que, quando o Senhor olhou para essa terra, o Senhor olhou para ela com os olhos de amor. E eu acredito muito nisso, porque eu sou um cara que eu sou muito devoto, e meu coração é esse Deus. E como dizia nosso amigo, já hoje não se faz mais nosso meio, ele dizia bem assim: primeiramente quero agradecer a Deus. E eu faço isso assim como ele fazia. Primeiramente eu agradeço a Deus por todas essas coisas que têm acontecido, por essa parceria que nós fizemos com o IFMT, porque através dessa parceria nós estamos alcançando hoje o êxito de podermos estar aqui, né, recebendo esse inventário do qual nós andamos bastante, né, Daniel? Né, Júlio? Andamos finais de semana, né, por vários meses, andando, conhecendo o que melhor tem de Poxoréu. E vocês podem contemplar com seus olhos, através da cultura e através desses painéis, onde estão os nossos atrativos turísticos. E assim, eu quero encerrar minha fala, agradecendo a Deus mais uma vez, por essa rica e linda oportunidade, por poder estar presente e fazendo parte dessa história. E que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a cada um de nós. E obrigado por vocês terem vindo e estar aqui participando com esse evento maravilhoso da solenidade, onde está sendo, como disse o Daniel, um marco para o município de Poxoréu. Deus abençoe. Muito obrigado pelas palavras. Neste momento, passamos a palavra para o professor Júlio Rezende Duarte, coordenador do projeto de extensão do Plano Municipal de Turismo Sustentável de Poxoréu. Muito boa noite, que tenhamos uma excelente noite, que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. Eu agradeço profundamente a hospitalidade que recebemos durante esses quase 2 anos. Já somos um pouquinho poxorense. A gente aprendeu a amar essa terra, a gente percorreu mais de 1.000 quilômetros em estradas de terra, a gente caminhou pela cidade mais de 100 quilômetros e a gente aprendeu a admirar profundamente essa terra, o seu povo e a sua cultura. Neste momento aqui eu falo em nome da professora Ana Paula. Ela é a coordenadora do curso superior de turismo e não pôde vir hoje. Então, eu falo em nome dela para agradecer toda a hospitalidade que recebemos aqui durante todo esse tempo e dizer que, a partir de agora, um pedacinho do nosso coração, um pedacinho de nós é feito de Poxoréu. A gente agradece e que a gente tenha uma excelente noite, que a gente saia daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Júlio, pelas palavras. Agora, com a palavra, o senhor Diego Augusto Orsini Bezerra. Neste ato, representando Sua Excelência Jefferson da Silva Moreno, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Quero aqui inicialmente agradecer o convite em nome do secretário adjunto de Turismo do Estado, o secretário Jefferson Moreno. Em nome do prefeito aqui, peço licença para cumprimentar as demais autoridades da mesa, senhores e senhoras aqui presentes. Pedir licença e me afastar um pouquinho para tirar a máscara, facilitar a gente falar. Mas quero iniciar parabenizando o município e o Instituto Federal pela iniciativa. Nós, quando falamos de turismo, nós estamos falando numa atividade extremamente complexa. E poucas pessoas, muitas vezes, percebem isso, né? Nós estamos falando de uma atividade de exportação que atua numa cadeia produtiva imensa, né, sistêmica, e que, por essa razão, exige que haja o planejamento. Nós atravessamos um momento agora de pandemia, onde o turismo foi duramente afetado, por 2 motivos muito simples. Primeiro, que turismo exige deslocamento. Eu não faço turismo
sem deslocamento. E segundo, que turismo exige contato com as pessoas. Né? As pessoas são parte do turismo. E esse é justamente o momento que estamos sofrendo restrição. E aí vem o planejamento, né, como meio de nortear essa atividade a curto, médio e longo prazo. E nós vimos aí vários municípios, estados, né, o próprio país, tendo que recorrer a planejamentos urgentes, porque não tiveram nenhum prognóstico, né, de atividades. Obviamente, ninguém pensava numa pandemia dessa forma, mas se eu tenho um planejamento bem feito, né, que me mostra um norte, né, que me mostra onde eu quero chegar, fica mais fácil de contornar as dificuldades que possam vir a aparecer. Há uma situação que é bem comum quando você está tratando de planejamento em qualquer área, não só no turismo, mas nós também utilizamos no turismo, né, que vem daquele clássico lá, Alice no País das Maravilhas, onde tem um momento que ela, né, acompanhada do coelho, eu não lembro, ela chega numa situação onde tem duas estradas, né? E ela pergunta, qual caminho eu devo seguir? Qual caminho eu devo tomar? E aí ele responde, depende, onde você quer chegar? Não, eu não sei onde eu quero chegar. Então, qualquer caminho serve. Né? E é esse tipo de situação que a gente tem que evitar, principalmente no turismo, pelo motivo que eu falei, da complexidade da atividade, né? Por ser uma atividade de exportação, está muito suscetível a fatores exógenos, externos, ou seja, como uma pandemia que ocorre fora, ou um problema diplomático entre dois países, como vai atingir, né, meu turismo aqui no interior de Mato Grosso. Isso é possível acontecer. E o planejamento vai, sem dúvida, mitigar tudo isso. Poxoré é um município que tem um potencial extraordinário, isso aí está comprovado, prefeito. Né? O IF também está bem claro para eles, pelo que a gente percebe. Mais uma vez, vocês estão de parabéns pelo planejamento, está começando da forma correta, e agora vem um desafio que talvez seja maior do que tudo isso foi feito até agora, que é executar esse planejamento. Trazer o conselho, né, para a sociedade discutir isso, né, e que ultrapasse as gestões, né, que não seja um plano de gestão, né, que fique o legado do prefeito, mas que seja um plano do município, da cidade, e que isso aí venha no futuro muito breve trazer os benefícios socioeconômicos que o turismo pode trazer, e trazer com segurança, porque foi pensado, foi planejado. Hoje existe um programa muito importante no Ministério do Turismo, chamado Programa de Regionalização do Turismo. Talvez, se não é o programa mais importante do Ministério, é um dos mais importantes. Né? Então, Mato Grosso tem hoje 14 regiões turísticas e 85 municípios. Né? Nós temos 141 municípios no estado. Então, o nosso olhar não é mais para os 141. Obviamente que a gente atende, né, sem problema algum, mas o nosso foco, né, até pela escassez de recursos financeiros, humanos, na administração, o prefeito sabe bem disso, você precisa priorizar e de forma inteligente. Né? Então, Poxoréu está no mapa do turismo, a gente, inclusive, em 2021, está num processo novamente de atualização desse mapa, o município precisa estar atento a isso, né? E integra a rota turística, rota dos IPs e das águas, né? Junto com Primavera, Pedra Preta, outros municípios aí, pensando o turismo de forma, né, não só pontual no município, mas de forma regional, de modo que o turista tenha um território mais amplo, né, com um número maior de oferta, e possa ser atraído para essa região e visitando cada município, cada oferta de município, ele consiga sair deixando mais recursos e gastando mais, tendo mais tempo de permanência. Né? Então, fica aqui os nossos cumprimentos, parabéns em nome do secretário, a secretaria está à disposição e nós verdadeiramente estamos muito felizes com a iniciativa da Prefeitura e do IF. Na próxima atualização, o Ministério deve exigir que o município apresente um plano de ação, né, para um ano, um plano de trabalho do que ele quer fazer no turismo nesse um ano, apresentar como documentação comprobatória para estar no mapa, e eu vejo que vocês
estarão numa situação bem tranquila, porque vocês já estão com um trabalho mais amplo pronto e só vão extrair aquilo que é possível trabalhar nesse ano de 2021, que a gente sabe que não vai ser um ano tão fácil ainda, mas que a gente também não pode parar, precisa discutir, precisa avançar no turismo. Tá? Muito obrigado e a gente segue à disposição lá na secretaria. Convidamos neste momento, representando o Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá, Coronel Octaíde Jorge da Silva, o senhor Cristóvão Albano da Silva Júnior, diretor-geral. Boa noite, senhoras e senhores. É muita alegria para o IFMT estar aqui nesse momento. E vou iniciar minha fala cumprimentando você, prefeito Nelson, te parabenizando por sua reeleição, que é sinal de um bom trabalho, um trabalho sério, feito à frente da prefeitura do município. Trabalho esse que trouxe o Instituto Federal até aqui, para que a gente pudesse, como disse muito bem o professor Júlio, se apaixonar por essa cidade e poder trazer hoje o resultado desses 2 anos de trabalho. E em seu nome, prefeito, cumprimentar todas as outras autoridades da mesa. E eu quero aproveitar um pouquinho da sua fala, quando você disse de Alice no País das Maravilhas. Eu tenho muito certo isso comigo há muito tempo já, que a gente precisa se planejar, porque a vida sempre nos colocam em encruzilhadas, momentos em que a gente tem que tomar a decisão. E, de fato, se a gente não sabe para onde vai, não importa a escolha, porque isso vai nos trazer alguma agrura, alguma infelicidade. Mas o município agora tem um planejamento para o turismo que vai até 2032. E isso passa assim, ó. Ao longo dessa caminhada, o município vai ter que se reinventar e buscar novas soluções. Enquanto eu estava sentado, eu me deparei com esse painel lindo e gostei muito dessa fala. Surpreenda-se com Poxoréu. Foi o que aconteceu com o IFMT quando ele esteve aqui. Nós nos surpreendemos e vocês verão no resultado que vai ser apresentado. Mas da mesma forma que nós nos surpreendemos, todo aquele que vier visitar tem que sair surpreendido. E para isso, não basta o prefeito, não basta o secretário, não basta o IFMT. A comunidade tem que estar junto e compreender a necessidade de cada um dentro desse processo de surpreender aquele que vem buscar em Poxoréu as belezas que Poxoréu tem. E eu fico muito alegre porque eu estive aqui quando num primeiro momento nós sentamos para conversar com a comunidade e tinha metade das pessoas que nós vemos hoje. E olha que nós estamos em tempo de pandemia. Naquela primeira vez, não. Naquela primeira vez, se isso aqui tivesse lotado, ia estar tranquilo, ninguém com máscara, mas hoje não. Mesmo com o medo dessa pandemia, eu vejo que a comunidade comprou a ideia e está aqui para conhecer. E é isso que Poxoréu precisa. E é isso que me leva à alegria de voltar para Cuiabá e falar para todo mundo lá, olha, o município de Poxoréu está organizado e vai surpreender a todo que chegar lá. Pode ir, eu tenho essa certeza. Com essa arte linda que vocês têm, com a natureza exuberante que vocês têm, com a música. Falei para minha esposa, se a gente ficar até 9 horas escutando essa turma aí, para mim está de boa, não tem problema não. Depois vem o blá blá blá, amanhã cedo a gente vai embora. Parabéns, meninos. Muito bom. E é preciso que a gente compreenda que aquilo que muitas vezes para nós que estamos no local é muito simplório, é muito comum, porque a gente já se acostumou, para aquele que vem e observa pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, porque quem gosta volta, é uma novidade. Então é isso que a gente vai entregar para vocês aqui. A escolha de qual caminho trilhar
nesses próximos anos. E, prefeito, como conversamos hoje à tarde, o IFMT, e aí eu faço essa afirmação que eu fiz para o prefeito, faço para a comunidade, quer continuar sendo parceiro de Poxoréu e será parceiro de Poxoréu, enquanto Poxoréu assim o quiser. E nós vamos levar essa parceria para outras áreas. O IFMT tem N áreas que atua, e nós temos a certeza, faz bem para Poxoréu e faz bem para o IFMT. Porque os nossos alunos que estão hoje aqui e participaram desse processo, eles estão prontos para, finalizando o processo de formação deles no IFMT, atuar como turismólogos que conhecem aquilo que é preciso para implementar na prática. E é isso que nós precisamos. Nós somos uma escola pública e só queremos isso, oportunizar aqueles que nos procuram a prática do conhecimento para retornar isso para a comunidade. Muito obrigado, Poxoréu. Muito obrigado, prefeito Nelson, por toda a sua dedicação a esse projeto. É preciso lembrar também, como nosso colega já lembrou, do vice-prefeito Marlon, que foi uma pessoa fundamental, egresso da nossa casa e que nos aproximou. Que Deus o tenha e que a família dele possa também colher os frutos dessa semente que ele ajudou a plantar. Boa noite a todos, o nosso agradecimento e estamos à disposição sempre, prefeito. Reafirmo, o IFMT é e sempre será parceiro, enquanto assim a prefeitura o quiser. Boa noite a todos. Muito obrigado, Cristóvão, pelas palavras. Para proferir sua mensagem, fará o uso da palavra o excelentíssimo senhor Nelson Paim, prefeito do município de Poxoréu. Vamos ter uma alteração aqui na ordem do protocolo. Com as palavras, o senhor Edson Tur. Boa noite a todos. Em nome do prefeito Nelson Antônio Paim, cumprimento todo o dispositivo. Em nome do nosso secretário de Turismo, Sam Martins, cumprimento todos os homens aqui presentes. Em nome da Ana Nísia, esposa do saudoso Marlon, que de alguma forma está aqui conosco, Ana, nesse momento, parabenizo a todas as mulheres aqui presentes. 82 anos de emancipação política. E na gestão do prefeito Nelson Antônio Paim, o turismo começou a existir em Poxoréu de forma organizada. Porque o turismo já existe em Poxoréu há muitos anos, mas de uma forma desorganizada e nada traz, nada deixa para o nosso município. E aqui, Sam Martins, quero fazer jus a você, secretário de Turismo, que durante essa gestão foi muito apedrejado, foi muito cobrado, e aqui também tem a sua participação. Tem que ter um perfil para secretário de Turismo? Sim, mas eu acredito muito na boa vontade, e você sempre teve boa vontade. E com todo esse apoio que o prefeito Nelson Paim deu a você, isso hoje está se tornando realidade. Eu ouvi, e também em seu nome quero agradecer toda a Secretaria de Turismo, porque você não fez tudo isso só. Aqueles que passaram e aqueles que estão com você é merecedor disso que está acontecendo hoje. Em certo momento eu ouvi de alguém que ele precisava de uma mesa e de um computador para fazer turismo. Mas eu já procurei ele aqui na minha vista, não vi que eu ia dizer para ele que turismo não é dessa maneira que se faz. Turismo se faz de maneira organizada, e é o que está sendo feito em Poxoréu hoje. As nossas riquezas, as nossas belezas, nós já conhecemos. Agora quem tem que conhecer é aquele turista que vai vir para o nosso município, e aqui vai encontrar hoje um Poxoréu mais organizado. Hoje nós já temos hotéis que possam agregar uma camada de turismo, e os hotéis em Poxoréu não precisa também ser um hotel de luxo, precisa ser um hotel confortável, porque o que o turista vem buscar é as belezas que nós temos para oferecer para eles. Eles só vão estar nesses hotéis à noite para descansar. O que eles querem é bons guias, como nós temos o Márcio Sol, que está aqui presente,
que bem conhece todas essas riquezas melhor do que muitos de nós aqui. Parabéns, Márcio, que há muito tempo vem fazendo o turismo. E hoje, os nossos pontos turísticos, eles estão todos dentro de propriedades particulares. E é muito difícil convencer esses proprietários que eles devem estar junto conosco nessa luta pelo turismo em Poxoréu. Você pega um fazendeiro que ele tem 8 fazendas, ele vai interessar em oferecer as suas cachoeiras para o turismo em Poxoréu? Ali ele vai entender que vai ficar bagunça, vai ficar sacolas, o seu gado vai estar comendo aquelas sacolas. Então, nós temos que trabalhar, Sam, eu tenho certeza, e aqui eu quero agradecer demais ao diretor-geral, o seu da IFMT, o seu Cristóvão, por acreditar em nosso município, e em seu nome, todos aqueles que trabalharam para que hoje nós possamos estar entregando um inventário ao município de Poxoréu. Muito obrigado. E aqui também conosco está o Estado de Mato Grosso, o secretário adjunto de Turismo, o senhor Diego Augusto. Muito obrigado. Vamos precisar muito mais de vocês. E veja aqui também, o Banco Sicredi está aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser parceiro nessa empreitada do turismo em Poxoréu. Contamos com vocês. E era isso. E parabenizar você, prefeito, pela nossa vitória. Aqui eu vejo uns vereadores eleitos, o professor Adriano Maia está aqui presente com a gente, o Flávio da Autoescola. Desculpa se eu não estou vendo mais alguém. Obrigado pela presença de vocês. Será muito importante nessa nova legislatura para somarmos e trabalharmos junto com o prefeito Nelson Paim e podermos dar dias melhores para o nosso povo e dar uma cara nova para o nosso município. Hoje o nosso município está organizado. Agora eu tenho certeza que faremos um bom trabalho, prefeito. A Câmara estará contigo. E eu estou aqui representando o nosso presidente, Aguinaldo Batata, e toda a Câmara de Vereadores, que hoje nós temos sessão e não pôde estar aqui. Obrigado a todos vocês que se tornam aqui presentes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereador Nelson. Agora, para proferir sua mensagem, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Nelson Paim, prefeito do município de Poxoréu. Obrigado, professor Daniel. Quero agradecer a presença de todos aqui. Quero cumprimentar o diretor do IFMT, professor Cristóvão, ao secretário adjunto de Estado, Diego Augusto, ao Sam Martim, secretário de Turismo. Quero cumprimentar especialmente o Júlio, a Ana Paula e o Daniel, que está nos honrando aqui com o cerimonial. Cumprimentar a todos vocês, vereador Edson, vereador eleito Adriano, vereador Flávio, todos os secretários e todos os presentes. Vereador Gaudêncio também, vereador eleito. Importante a participação de todos. Quero também agradecer aos alunos do IFMT, que estão aqui, acho que 8 alunos, que estão aqui representando os outros alunos. Eu estou muito feliz mesmo, porque em uma das reuniões, de tantas reuniões que eu tive com o Marlon, eu pedi para ele, nós precisávamos profissionalizar Poxoréu. E ele falou, olha, eu estudei lá no IFMT, e eu tenho alguns amigos e alguns contatos. E o Marlon foi a Cuiabá e trouxe a boa notícia, que o IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso, tinha sim interesse de fazer boas parcerias com Poxoréu. Fizemos uma reunião com a participação de vários coordenadores de cursos e tomamos a decisão em conjunto de fazer o convênio. Esse convênio, ele era para que o IFMT, junto com a coordenação do curso de turismo e com a coordenação do Instituto, pudesse fazer todo o inventário e todo o potencial turístico de Poxoréu. E eles ficaram quase 2 anos trabalhando nisso. Infelizmente, a pandemia atrasou
e nós estamos agora finalizando o ano, recebendo esse importante plano. O que é o plano? Vocês vão acompanhar aqui, vou procurar não demorar muito, mas o que é o plano? O plano é um levantamento de todo o município de Poxoréu. Eu já recebi por e-mail o plano todo completo. São mais de 1000 páginas. E esse plano vai dar para nós, para o município de Poxoréu, um rumo para que a gente possa divulgar o município de Poxoréu, para que a gente possa estruturar o município de Poxoréu, para que a gente possa buscar uma nova fonte de renda para o município de Poxoréu. E eu espero que esse plano, que não é um plano de governo, não é um plano do prefeito Nelson, é um plano do município. Vejo aqui o professor Gaudêncio, o professor João de Souza, vejo aqui o Éder, tantas outras pessoas aqui que estão aqui, que têm envolvimento e têm conhecimento com a nossa cultura e com o nosso turismo. Esse plano aqui é um plano para no mínimo 12 anos. No mínimo. Então, para ele ter sucesso, nós vamos começar. Mas os próximos gestores, os próximos vereadores, terão que ter o comprometimento de continuar o plano, senão o plano acaba por si só perdendo o foco e perdendo o nosso rumo. Eu quero aqui, para finalizar, agradecer imensamente o IFMT. O IFMT, especialmente de Cuiabá. Nós temos o maior respeito por essa instituição e quero agradecer mais uma vez, claro, em nome do diretor, mas eu não poderia deixar de agradecer aos professores, 7 turismólogos e mais 30 alunos que estiveram várias vezes aqui em Poxoréu. E quero aqui, professor Júlio e professor Daniel, quero pedir desculpas. Desculpas às nossas inúmeras falhas. Sei que houve falhas, sei que nós não tínhamos a estrutura adequada, muitas vezes faltou veículos, muitas vezes nós não conseguimos cumprir rigorosamente o que nos foi assinado naquele convênio. Mas eu serei imensamente e eternamente grato por todo esse apoio que vocês tiveram. Vocês andaram muitos e muitos quilômetros, visitaram muitos lugares, visitaram todos os comércios de Poxoréu. E hoje eles vão nos entregar um norte. E eu acredito muito a todos vocês. Eu acredito muito que o turismo e a nossa cultura, vejam as nossas exposições, dos artistas que nós temos, vejam aqui a demonstração dos violeiros. Eu acredito muito que uma das alternativas será a cultura e o turismo de Poxoréu. E agora nós temos um plano, nós temos um rumo, nós temos muito para trabalhar. Eu vou me dedicar muito nesses 4 anos para mim poder cumprir o início de tudo isso que Poxoréu vai viver. Nós temos aí boas e excelentes ideias. Nós temos boas e excelentes propostas que foi estudado, analisado, discutido por especialistas, não por uma pessoa qualquer, não por mim. Eu não entendo nada de turismo. Eu só entendo e acredito que é uma das nossas alternativas. Finalizo aqui, então, dizendo, professor Cristóvão, que nós temos, sim, muito interesse de continuar a parceria. Eu, graças ao povo de Poxoréu e a Deus, me deram essa felicidade de continuar à frente desse município por mais 4 anos.
faço aqui o compromisso com o senhor, e já ouvi do senhor o compromisso, de nós trabalharmos juntos, IFMT e Prefeitura de Poxoréu, para dar continuidade nesse plano. E também para nós fazer outras parcerias. E uma das outras parcerias, que é muito importante, inclusive para o turismo de Poxoréu, é a questão da regularização fundiária urbana. Então, tenho certeza que após o recesso, que após passar esse período de final de ano, nós iremos estar lá na porta do IFMT para que a gente possa validar e renovar o convênio do turismo e fazer um novo convênio para regularização fundiária urbana, onde nós podemos usar os alunos que estão lá nos cursos de georreferenciamento e topografia. Isso também é muito importante para Poxoréu, porque regularizando, dando título para as pessoas, e Poxoréu tinha 60% do município sem regularização, isso fortalece a economia e abre a possibilidade de financiamento imobiliário, e nós teremos mais emprego, nós teremos mais investimento e nós teremos um comércio mais fortalecido. Peço desculpas ao meu prolongamento, mas é importante todas essas informações. Agradeço muito, professor, agradeço muito, Júlio, leve os nossos cumprimentos para a Ana Paula e para o restante dos professores e para os alunos. E muito obrigado, Daniel, por nos dar a honra de fazer esse cerimonial. Muito obrigado, boa noite a todos.